Olá, a partir de agora você acompanha o programa Unifra Entrevista e o tema do programa de hoje é sobre a independência do Brasil, que vai ser comemorado no próximo dia 7 de setembro. O Unifra Entrevista tem a produção da acadêmica de jornalismo Laís Giacomelli. E para falar sobre a independência do Brasil, nós convidamos o professor Leonardo Rem. Ele tem experiência no ensino de história na escola básica e também no ensino superior, principalmente em história contemporânea e história do Brasil. E atualmente ele dá aulas de história do Brasil aqui no Centro Universitário Franciscano. Professor Leonardo, muito obrigado desde já por ter aceito o nosso convite e seja bem-vindo ao programa Unifra Entrevista. Obrigado pelo convite, satisfação. Nós que agradecemos mais uma vez. Professor, até para o pessoal de casa entender, vamos contextualizar um pouquinho sobre a história do Brasil, né? Sim. Aconteceu lá em 7 de setembro de 1822, lá se vão aí 193 anos, né? Meados por aí, né? Gostaria de saber do senhor, assim, que momento o Brasil vivia, o que levou o Brasil, de certa forma, a tornar-se independente de Portugal, uma vez, claro, que o Brasil era colônia, Portugal era metrópole, e naquela época do mercantilismo lá, tudo, né? Tudo era diferente, enfim, sim, tudo. O importante era sugar da colônia para levar para a metrópole. Certo. Tem todo um contexto bastante complexo, mas pontualmente, assim, mais imediatamente, foi decorrência da vinda da família real para o Brasil, que trouxe um outro status para a colônia. Ela deixa de ser paulatinamente colônia e passa a ser a sede do governo metropolitano, depois de 1815, Reino Unido, a Portugal e Algarve oficialmente, né? E em 1820, com a Revolução Constitucionalista em Portugal, que eles pretendem, os deputados, modernizar Portugal no rol das nações mais modernas, né, daquele período. Eles exigem a volta do Dom João VI, que aqui estava no Brasil, e há um movimento pela volta do status do Brasil, status do Brasil colônia, o Brasil voltando a ser colônia. Então, mais imediatamente foi isso que que causou uma reação até mesmo de alguns portugueses que estavam aqui, afora os outros brasileiros. Né? Sim. Professor, a gente tem aquela história, né, que a gente aprende na escola, de que a independência do Brasil, diferentemente da América Espanhola, e quando eu digo América Espanhola, aqueles países foram colonizados pela Espanha, né, Argentina, Bolívia, Uruguai, enfim, Paraguai, a independência brasileira ela foi simbolicamente comprada. Isso é mito, isso é verdade? A gente aprende na escola que sim. Inclusive ela teve até o custo divulgado, 2 milhões de libras esterlinas. Por que a libra esterlina, professor, e por que esse valor? Ele era simbólico, de fato? Um valor muito mais simbólico, né? Esse é um detalhe, né, da independência do Brasil, que se torna um mito, porque é interessante, porque depois o Brasil tem toda uma história de dependência, continuando dependente das nações capitalistas mais desenvolvidas, que é o contexto do capitalismo, né? Sim. Então é algo muito mais simbólico. Na realidade foi uma negociação entre o Brasil, principalmente a Inglaterra. A Inglaterra já tinha uma grande influência sobre Portugal e posteriormente sobre o Brasil independente. Para a Inglaterra seria conveniente uma independência do Brasil aqui, porque ficaria mais próximo de ser pressionada, uma nação independente não causaria problemas. Então a Inglaterra ela pressiona Portugal para que Portugal aceite a independência do Brasil, né? E esse valor é negociado como algo simbólico, né? Como se fosse uma indenização paga pela independência. Sim, eu até cheguei a fazer um cálculo, professor, a grosso modo, até para o pessoal de casa entender, procurando ali os valores, né? A libra esterlina hoje gira em torno de R$5, é o valor dela, ela é mais cara que o dólar, sim, ela é mais cara. Então essa dívida daria hoje em torno de 10 a 11 milhões de reais. Quer dizer, dá para avaliar a partir daí? Eu estaria fazendo uma avaliação correta até para o pessoal de casa? Esse foi o valor simbólico, digamos, 11 milhões? É um bom exercício esse, né? Apesar de que há desvalorizações, etc., e outras flutuações de lá para cá, né? Mas até para medir assim como seria um valor mais simbólico do que algo assim que realmente que causasse uma dívida pesada e intransponível assim nos primeiros anos, mas realmente é o início do endividamento, mesmo que simbolicamente também, né? Pois é, exatamente essa a próxima pergunta que eu ia fazer para o senhor. Já não começava ali, professor Leonardo, o endividamento brasileiro, a tão falada dívida externa que a minha geração, acredito que a sua, enfim, a geração de todo mundo escuta que o Brasil tem dívida externa, que o Brasil sempre tem que lutar e correr contra a máquina para pagar uma dívida externa. Foi ali a primeira grande dívida externa que o Brasil teve? Também simbolicamente, foi um dos primeiros atos do Brasil pós-independência.
Então, simbolicamente, digamos que venha daí. Mas logo depois da independência, as relações muito estreitas entre Brasil e Inglaterra, Brasil dependente da Inglaterra, então o endividamento é contínuo ali nos anos posteriores, que dirá ainda anos mais adiantados ainda, né? Então o Brasil dependente da Inglaterra durante todo o século XIX, a dívida vai aumentando ali até mais significativamente do que esse próprio valor, né? Claro que depois, outros momentos da história do Brasil, o montante de endividamento ele é mais significativo ainda, como o próprio período do JK, depois no século XX, né? Sim. Mas também dá para, pelo menos como simbolicamente, algo simbólico. Primeira grande dívida isso. brasileira surgiu ali na independência, Claro. com esse valor de 2 milhões de libras esterlinas, algo hoje em torno de 11 milhões de Sim. reais aí. Professor, sabe que o cinema, né, ele aproveitou essa história, assim, da independência do Brasil, né, enfim, a televisão também, e há filmes, né, que retratam isso, enfim, e a gente foi buscar até para o pessoal de casa acompanhar, a gente inclusive até vai ver já na sequência as imagens, da independência do Brasil, daquele momento em que o Dom Pedro fala independência ou morte e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha, olha só, professor. Com o Tarcísio Meira, inclusive, estrelando como Dom Pedro. E aí aquele momento que ele recebe a carta, né, do José Bonifácio. O José Bonifácio manifesta aí que não dá mais, na situação que não tem mais como. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! Independência ou morte! Foi exatamente dessa maneira, porque alguns filmes, né, alguns programas até já meio que satirizaram, né, esse momento, dizendo que não teria sido bem assim, que até um problema de saúde pode ter acontecido com Dom Pedro naquele momento, que não teria sido bem às margens do rio Ipiranga e tudo mais. O que mais se aproxima, professor, da realidade daquilo que aconteceu em 1822? Sim. Em relação em obras cinematográficas, há poucas que problematizem mesmo a questão, né? Essa obra é de 72, bem no período da ditadura civil-militar, em que havia uma intenção de fomentar um nacionalismo em torno do governo na época, né? Então, uma versão extremamente exagerada. Ufanista. Ufanista, dá para dizer ufanista. Né? E então, ela reforça algo que já existia, que é o mito em relação ao 7 de setembro, que, ao que parece, houve realmente essa marcha do Dom Pedro passando pelo Riacho do Ipiranga, né? Mas ela foi escolhida posteriormente, em 1823, nos trabalhos da Constituinte, como a data simbólica da independência do Brasil. Se ventilava até outras datas, em outubro, por exemplo, né? Mas daí se resolveu escolher esse do 7 de setembro, que, pelo que falam os historiadores, escrevem os historiadores que pesquisam a respeito do assunto, não teve essa importância tão grande na época mesmo em que ocorreu. Isso foi uma escolha posterior. Mas o interessante da obra é essa, né? A obra da Independência do Brasil, esse filme, que ele tem essa visão ufanista e se consagra, né? Eu, que sou de 1971, eu cresci vendo esse filme na sessão da tarde ou no próprio 7 de setembro, né, que se passava sempre, né, todos os anos praticamente, pelo menos essa é a memória que eu tenho, né, que se passava até para reforçar aquela questão do nacionalismo, né, que era interessante para o regime, bastante forte naquela década ali. Professor, antes do intervalo, o que o senhor percebe hoje de mais difícil para fazer o aluno assimilar a história do Brasil? Principalmente esse contexto, já lá do século XIX, né? Enfim, em outros contextos, assim, quais as principais dificuldades que um professor de história hoje encontra para fazer o aluno assimilar? Porque a gente vive numa tecnologia danada, né? Acho que as pessoas, elas pouco prestam atenção, muitas vezes, naquilo que está sendo conversado e ficam, por exemplo, nos smartphones a todo momento buscando uma informação nova e aquela informação que ela assimilou há 5 minutos atrás, ela torna-se praticamente tão obsoleta já e ela já busca outra coisa. Para o senhor, como é que o senhor faz na sala de aula ali para a pessoa aprender de fato e entender e saber e poder contar a história? Sim,
Claro que há uma diferença em relação à escola básica e ensino superior, né? Mas em relação à escola básica, em geral, é uma grande dificuldade realmente, né? Porque as versões que se consagraram, né? Mesmo que hoje em dia se trabalhe muito diferente em nível de academia, né? Em nível universitário, as versões que se consagraram são versões muito tradicionais e ligadas a grandes personalidades políticas. Sim. Preciso dizer, bastante chatas, né? E então, tu despertar o gosto pela história do Brasil, tu fazer que os alunos se interessem por aquela versão mais problematizada, complexa, é uma dificuldade, né? Mas à medida que se trabalha dessa maneira mais complexificada, digamos assim, eles normalmente, né, pelo menos parte da turma, se envolve com os assuntos. Até mesmo em nível superior, né? Os alunos geralmente têm uma restrição por causa disso, né? As versões mais tradicionais. Mas hoje em dia já deu outra maneira que os historiadores e professores trabalham. Ok. A gente vai fazer um intervalo agora, professor, de 1 minuto mais ou menos, e você de casa aí já vai se preparando, porque no próximo bloco a gente vai continuar com o assunto sobre a independência do Brasil. E uma das primeiras perguntas que eu vou fazer para o professor é: se não houvesse a independência em 1822, como teria sido a realidade do Brasil no restante do século XIX? Que reflexos isso teria tido para o país no século XX? Enfim, para você ficar curioso, aí o professor já sabe aqui o que ele vai me responder, já está pensando aí. 1 minutinho, a gente já está de volta com o programa Unifra Entrevista aqui pela TV Unifra. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Meus cadernos são cheios de desenhos. Adoro rabiscar ideias, criar novas soluções para problemas do cotidiano. Não sou acomodado, sou um entusiasta da vida. A minha maior aspiração é ser designer. Quinta Mostra das Profissões do Centro Universitário Franciscano. Conheça os cursos da instituição, tire dúvidas e escolha a sua profissão. Dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, no Conjunto 3, em frente à Igreja do Rosário. Quinta Mostra das Profissões. As suas aspirações encontram-se aqui. Voltamos com o programa Unifra Entrevista aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra, e o nosso assunto de hoje é a independência do Brasil, que será comemorada no próximo dia 7 de setembro. O Unifra Entrevista tem a produção da acadêmica de jornalismo Laís Giacomelli. O nosso convidado de hoje é o professor de História, Leonardo Rem, professor que dá aulas de História do Brasil aqui no Centro Universitário Franciscano. Professor, antes do intervalo a gente falava, né, sobre a história da independência do Brasil e prometi, inclusive, para o nosso telespectador de casa, se não tivesse acontecido a independência lá em 1822, quais os reflexos que isso teria trazido, se teriam sido positivos ou negativos para o Brasil a partir da não declaração do independência ou morte por parte do Dom Pedro. Professor, a gente sabe que os países africanos, por exemplo, tiveram a independência, né, deles em relação às colônias já no século XX, né? Inclusive é muito recente isso. Agora, por outro lado, a América Espanhola, ela teve uma independência, questão de às vezes uma década ou às vezes meia década antes do próprio Brasil, né? Se não tivesse acontecido a independência do Brasil em 1822, isso teria sido melhor ou pior para o nosso país, em termos de um contexto até do que a gente viveu no restante do século XIX, no século XX e principalmente aquilo que a gente vive agora no século XXI? Certo, esse é um bom exercício um exercício mental, digamos assim. Geralmente nós historiadores não gostamos de trabalhar com o C, porque o C em história não existe, né? Porque Perfeito. N possibilidades, se ocorresse, certamente haveria N possibilidades
alternativas, né? Mas Ou é ou não ou é. é ou não é, existe porque ser. não tem como trabalhar com o que não ocorreu. Claro. Mas enquanto exercício, assim, muito provavelmente fosse mais atrasado, né? Digamos assim, até devido ao tempo maior de tutela. Mesmo que o Brasil, depois da independente, ele continuasse a ser dependente, de certa maneira, economicamente, politicamente, talvez, até de nações capitalistas mais desenvolvidas, né? Não era oficialmente, né, diretamente dependente, então muito provavelmente mais atrasado. E muito dificilmente o Brasil não se tornaria independente no século XIX ainda, porque toda a América, né, se vai se tornando independente no século XIX, seria muito difícil uma colônia desse tamanho do Brasil se manter independente ao longo do século XIX, Sim. que era um século que a África sofre um processo de neocolonialismo, de imperialismo, com tutela direta, com controle direto. Então é um contexto, assim, claro, o mesmo contexto mundial ali, né? Mas são diferenciadas as situações da África e do Brasil. E assim, só uma observação, no Brasil houve reação contrária à independência. Nos anos posteriores à independência, algumas províncias, especialmente as províncias lá da região norte, algumas do nordeste, elas se mostraram contrárias à independência, porque elas já tinham críticas severas ao centralismo do Rio de Janeiro, controle Sim. do Rio de Janeiro. Sim. Eles achavam que poderiam ter uma autonomia maior, se é que isso fosse possível, continuando dependentes de Portugal, mas não sofrendo a tutela direta do Rio de Janeiro. Sim, do tipo, não era o Rio de Janeiro que ia mandar no Brasil, enfim, cada região ia ter a sua autonomia para fazer o que bem quisesse, digamos assim. Preferiam ser colônias ligadas diretamente a Portugal do que serem independentes, sofrendo a tutela do Rio de Janeiro. Sim. Aproveitando esse assunto, professor, se nós não tivéssemos sido colônia de Portugal, a nossa independência teria sido provavelmente antecipada, uma vez que a chance de sermos colônia, então, da Espanha teria sido muito grande? No caso, em relação à independência em si, as independências ocorrem num momento de crise daquele sistema colonial. De Portugal e de Espanha, que eram os dois grandes países, né, da época. Do mercantilismo, que é do século XIX. Então, é o mesmo contexto das independências. As independências da América Hispânica ocorrem um pouco antes e de maneira fragmentada, por questões históricas, né? Mas é o mesmo contexto. Muito provavelmente o Brasil demorou um pouco mais, devido à própria vinda da família real para cá, porque ela causou uma mudança de perfil de status para o Brasil. O Brasil, de certa maneira, ele se tornou a sede do reino e houve várias transformações e modernizações decorrentes dessa vinda, Sim. que certamente adiaram um movimento independentista devido à modernização da colônia nesse período pós-1808. Quero mostrar para o senhor agora, professor, e também para o pessoal de casa, como as pessoas reagem quando elas são perguntadas na rua sobre o que é comemorado no dia 7 de setembro. Vamos dar uma olhadinha. Data comemorada na próxima segunda-feira. 7 de setembro, Independência do Brasil. A senhora sabe a data oficial da independência? 7 de setembro, pátria. 7 de setembro, né? Proclamação da independência? Independência do Brasil. 7 de setembro, menina. Independência do Brasil. Não lembro. 7 de setembro, não é? Isso. E o que é o 7 de setembro? A proclamação da República, né? Que eu esteja lembrada. Independência do Brasil, mas ainda há gente, professor, que acha que o 7 de setembro é comemorado, na verdade, a proclamação da República, aquilo que, na verdade, é feriado aqui no Brasil também, mas é em 15 de novembro. O pessoal faltou aula de história, será? Por que há essa confusão? Por que é tão, muitas vezes, complexo de entender uma data e outra? O senhor que é professor de história, acredito que possa nos responder. É difícil de tu mensurar e apontar realmente o que leva a isso, né? Mas, muito provavelmente, tem a ver com essa própria característica da independência do Brasil, ter sido conservadora, né, e tendo conservado muito do perfil econômico anterior, e especialmente a forma de governo monárquica, que era algo assim que não houvesse nações monárquicas naquele período e bastante modernas, por exemplo, que já tinham aderido a formas de governo de monarquia constitucional, né? Mas naquele período a onda, digamos assim, do momento era a forma republicana. Sim. E o Brasil não adere à forma republicana e se torna monárquico. E somente lá no final do século que ele vai
vai se tornar república. Então, as pessoas tendem, eu acho, a confundir devido a isso. O Brasil ter sido uma monarquia durante um período de tempo e depois ter mudado para republicanismo. Quando que o Brasil realmente se torna independente? Ali Sim. ou lá? Fica essa confusão Sim. sempre na cabeça. E isso é difícil de fazer o aluno assimilar em sala de aula? É bastante difícil, porque são essas noções temporais, né? Elas são difíceis, especialmente dependendo do nível da série, né? Do ano escolar que tu está trabalhando, deles terem uma ideia de quanto tempo atrás aconteceu tal coisa, tanto tempo aconteceu outra coisa. Então, na realidade, foram várias décadas de monarquia, né? Mas olhando retrospectivamente, parece que foi um período curto, né? Bastante curto, né? Então, tu pontuar assim, as diferenças entre a independência e a república é bem difícil, né? De haver essa assimilação, né? Sim. Rapidamente, uma contextualização mais moderna agora, professor. Nós tivemos ali, né, a monarquia, né, no século XIX. Depois, no finzinho do próprio século XIX, nós passamos a experimentar, né, o regime republicano. Vivemos ali na segunda metade do século XX a questão da ditadura, né? Vivemos de novo agora, digamos, um regime mais democrático, assim, né? Republicano ainda, mas de fato mais democrático. O senhor acha que ao longo do tempo o Brasil foi perdendo, a população brasileira, ela foi perdendo ou foi conquistando, ganhando mais patriotismo, foi gostando mais de ser brasileiro, gostando mais dos símbolos nacionais, gostando mais, enfim, do país que fora colonizado por Portugal e que tornou-se independente de Portugal no dia 7 de setembro de 1822? Eu penso assim que o período posterior à recente ditadura, né, é um período mais rico porque possibilita um debate mais franco, né? Então, em outros momentos do próprio século XX, esse debate ou não era muito o que era feito no momento, não correspondia muito ao contexto, eram versões mais tradicionais. Outros períodos, essas versões tradicionais, elas eram impostas, período da ditadura varguista, na década de 30, e especialmente no período da ditadura civil-militar, que começou em 64, que havia uma versão praticamente imposta. Sim. Professores das áreas de humanas, eles foram expulsos das universidades e até mesmo das escolas, né? Então eu penso que mesmo que não haja um patriotismo exacerbado dessa maneira ufanística como havia anteriormente, esse é um período muito mais rico, né, em termos de discussão, de debate a respeito de quem somos nós e até as próprias questões relacionadas à nação, né? Sim. Mesmo que não haja talvez esse patriotismo exacerbado, Sim. o que eu defendo que é nocivo, né? Que não é bom. Não é saudável. Não é saudável. Dentro dessa linha, professor, o 7 de setembro, ele pode, em algum momento da história futura, deixar de, por exemplo, a gente observar aquelas imagens de desfiles nas ruas e tudo mais para mudar uma forma de comemoração ou não? Essa vai ser a forma de comemoração tradicional para o resto das nossas vidas, lá o desfile de todo mundo bonitinho, desfilando e tudo mais. Também é muito difícil de tu prever, né? Mas olha, esses desfiles já perderam bastante a força, né? E houve uma época que as escolas participavam mais. E hoje não é tanto, né? Hoje parece que diminui, né? Diminui, as escolas elas participavam, eram obrigadas, mas havia também já algo cultural assim que previa a participação das escolas. Então, ela tem se modificado, mesmo que seja uma forma bastante tradicional, tem se modificado. Então, eu acredito que possa, no futuro, também mudar essas formas de comemoração e que realmente esses desfiles eles têm um perfil normalmente mais tradicional, digamos assim, até porque são baseados em ritos e formas já um tanto arcaicas. Mesmo que se discuta nos Estados Unidos, eles têm a independência e comemoram, né, de maneira efusiva. Entusiástica, né? Nem sempre, tem muitos aspectos bastante elogiados na história dos Estados Unidos, né? Mas não necessariamente isso, né? Esse fervor. Pelo menos eu vejo assim, não sou muito nacionalista, digamos assim. Eu não considero o nacionalismo como algo necessariamente bom, né? Sim. E por quê?
Até por curiosidade, até para o pessoal de casa entender. É uma posição bastante específica minha, digamos assim. Eu considero que o nacionalismo, ele tende, da maneira que ele é trabalhado, tu deixar de se identificar com as pessoas de fora da nação. E na realidade são todos um povo, no mundo um povo só. Né? Então penso eu que tu tem que identificar com as outras pessoas por serem seres humanos como tu, né? E não pelo fato de serem compatriotas. Claro que tu tem que identificar com o teu compatriota, mas pelo fato dele ser humano e não por ser de uma nação específica. Né? Ok. Professor Leonardo Reim tem experiência no ensino de História na escola básica, também no ensino superior, principalmente em História Contemporânea, História do Brasil, e atualmente dá aula de História do Brasil aqui no Centro Universitário Franciscano. Professor, muito obrigado pela participação no programa Unifra Entrevista, que hoje falou sobre a independência do Brasil. Obrigado e à disposição. Tá certo. O Unifra Entrevista vai ficando por aqui, né? Você pode acompanhar a nossa programação também no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Aproveita e acessa lá. A gente se vê no Jornal da Unifra também, hein? Um grande abraço a todos e até a próxima semana.